Paciente, sexo masculino, 58 anos, com diagnóstico clínico de esofagite aguda e hérnia de hiato. Apresenta quadro de pirose, disfagia e regurgitação frequente. Refere intolerância com laticínios, mas eu falei que é o quê? Apenas um tabu, né? Não é que ele tem intolerância alimentar, ele acha que piora com a comida. E com carne vermelha. Nega alergias, apresenta diversos episódios de hematêmese e função intestinal satisfatória. Ao exame físico, apresenta mucosa hipocorada, abdômen flácido e dolor à palpação. Refere perda de 4 quilos em uma semana, IMC de 19. Olha quantos dados importantes eu coloquei aqui. Tá? Então, eu quero que vocês tentem relacionar quadros do exame de ectoscopia, de hábito alimentar, certo? O quadro que você está vendo, com o exame físico, que você possa ter uma boa correlação. Repare que esse estudo de caso aqui é diferente, porque eu não coloquei exame de sangue, certo? Nós não temos dados bioquímicos aqui. Mas eu tenho algumas informações importantes aqui. Então, vocês vão tentar fazer isso num texto curtinho, não é para muita coisa, mas tentem relacionar os achados fisiopatológicos aqui. Não é circular na apostila, fazer seta, que às vezes vocês fazem isso estudando. Eu quero que tenham a prática da escrita, de formular um texto. Paciente apresenta tal coisa, possivelmente por estar apresentando tal e tal coisa, entenderam? Eu não posso ter certeza uma vez que eu não tenho um exame, certo? Mas eu posso estar pensando em alguma coisa, não posso pensar em alguma coisa, em algumas condições aqui? Posso. Bom, pode ser sugestivo de alguma coisa, certo? Pode me remeter a um quadro de alguma coisa, de algumas deficiências, e assim vai, tá? Então, não tem exame de propósito, que é para a gente sair um pouco da caixinha. Só vou dar uma dica, eu coloquei uma coisa importante aqui no exame físico, tá? Tudo bem? Não Sim. esqueçam, não me ignorem nesse estudo de caso para quinta-feira, hein? Por favor. Vamos lá, vamos seguindo. Na nossa esofagite, então, a esofagite ela pode acontecer também por micro-organismos, tá? Então, pacientes que tenham HIV positivo, que tenham problemas no sistema imunológico, que tenham constantemente condições de cândida, né, de candidíase, tá? Então, vai ter que ter um tratamento para a doença de base, né? E também tratamento para a esofagite. Então, como vai ter micro-organismos junto, tá? Então, vai ter que ter medicamento também para esses micro-organismos, tá? Só para dizer que isso pode acontecer também em pacientes que estão debilitados, tá? Então, quem tem, né, HIV, quem tem candidíase, quem tem qualquer outro problema que está prejudicando a imunidade, pode vir a ter mais chance de esofagite também, por excesso aí de alguns medicamentos e debilidade da imunidade, tá? Menor imunidade. Agora vamos entender a hérnia hiatal ou hérnia de hiato. Então, a hérnia de hiato é uma outra condição clínica, tá? Então, parte do estômago, ela acaba se projetando para a região do esôfago. Olha que coisa, né? Então, uma pequena porção do estômago se projeta para a região do esôfago, ela atravessa o hiato esofagiano. E com isso, se o estômago está se ajeitando, né? Se modificando anatomicamente, mudando de posição um pedacinho, ele vai facilitar que a secreção ácida
migre para esse esôfago, tá? Então acaba facilitando esse contato com a secreção ácida e aumenta as chances de refluxo gastroesofágico. Então vou mostrar uma imagem aqui, que aqui é o diafragma, ó. Aqui é o estômago. E aqui é uma porção do estômago ainda que migrou para o tórax. Olha aqui na imagem, tá vendo? Estômago, olha aqui um pedação do estômago passando para a região que era para ser do esôfago, tá vendo aqui? Aqui é esôfago. E esse pedaço é um estômago intrometido, que tinha que estar aqui embaixo. É a tal da hérnia de hiato, tá? Que às vezes é tão grande, né, que esse tamanho dessa porção do estômago, às vezes é do tamanho de um limão, assim, é grande. Então, você imagina, o alimento está dentro do estômago, ele vai rapidinho para o esôfago. Faz sentido para vocês aqui? Vocês estão entendendo? Esse alimento vai com muita facilidade, porque agora ele não tem mais o ângulo de Ries e o ângulo diafragmático, né, o hiato diafragmático, para impedir também esse alimento. O esfíncter já está aqui em cima. Então, o alimento vai rapidamente para o esôfago, tá? Então, existem dois tipos de hérnia de hiato, a por deslizamento e a paroesofágica. Eu vou mostrar para vocês a diferença. A por deslizamento, ela atravessa e comprime o diafragma. É a mais fácil de causar refluxo gastroesofágico. A paraesofágica, ela também causa essa maior compressão nesses órgãos, mas ela também dificulta um pouco a respiração, a condição de respiratória do paciente. As duas podem causar regurgitação no paciente, porque o alimento, o estômago já está um pedaço, né, já na porção inferior do esôfago, então vai causar disfagia e regurgitação, com frequência essa regurgitação. Olha aqui, ó, aqui esôfago e estômago saudável, normal, certo? Aqui o diafragma, reparem. Estômago, esôfago, beleza? Aqui por deslizamento, uma pequena porçãozinha só que deslizou. E aqui essa setinha aqui que vocês veem voltar é porque facilita a volta do alimento para o esôfago. Agora, repare que na paraesofágica eu tenho como se fosse uma bolsa. Tá? Então, por deslizamento, eu estou comprimindo o diafragma. Estão reparando aqui? Ela atravessa e comprime o diafragma. Tá bem, como se fosse um esôfago grande, né? Fica aumentado aqui, mas é estômago já. Então, é muito fácil de causar refluxo, por isso tem essa setinha. Na paraesofágica, eu tenho uma compressão desses órgãos aqui, da compressão do esôfago, tá? Então, ela também vai dificultar um pouco o quadro respiratório, tá? Então, ela não tem essa compressão do diafragma. Aqui eu tenho mais compressão do esôfago. Tudo bem aqui? Esôfago e também laringe e tudo mais, né? Traqueia, ela vai acabar pressionando toda essa área aqui. Por isso que dificulta a respiração. Mas todas as duas podem causar regurgitação, tá? Outra condição é o divertículo. Já ouviram falar em divertículo? Talvez não no esôfago, né? Mas o divertículo é como se fosse uma pequena bolsinha, uma evaginação. Essa bolsinha, deixa eu minimizar isso aqui. Essa bolsinha, ela vai ter uma ou mais camadas desse estômago. Então, ela vai dar uma pequena hérnia para fora do órgão, tá? Por isso que é uma bolsinha, porque ela é para fora, uma evaginação para fora do esôfago. Então, como se fosse uma camada aumentada ali, uma bolsinha que a gente chama mesmo, né? Uma evaginação, que ela vai ter esse formato de saculiforme, tá? Ela tem uma dilatação ali e ela pode ter só a camada mucosa ou ela pode ter todas as camadas histológicas do esôfago. E o que aí tem o problema? Porque ali nessa bolsinha
vai acumular alimento, vai ficar comida parada ali. Então, isso pode levar a uma disfagia transitória, porque isso pode acontecer algumas vezes, outras não, a pessoa vai dar um engasgo, né, com frequência, assim, mas o maior problema é que ela pode vir a ter aspiração. Então, esse alimento fica lá parado nesse divertículo e a pessoa fica né, tossindo, provocando essa coceirinha na garganta, porque tem um alimento parado ali e ela está sentindo aquele incômodo, e esse alimento vai e acaba indo para o lado, né, para o pulmão. Então, não vai, ele vai para a traqueia, então ele não vai depois descer para o esôfago normalmente, ele pode ser broncoaspirado, tá? E como é alimento, né, alimento parado ali no esôfago, esse paciente pode vir a ter um quadro de halitose muito grave, tá? E a rouquidão constante também. Então, aqui é um quadro de divertículo, tá? Então, essa bolsinha para fora do esôfago, assim. Então, nas paredes do esôfago, mas ele impede, né, que o alimento vá totalmente para dentro do esôfago e chegue até o estômago. Ele fica parado lá nessas bolsinhas. Divertículo acontece muito no intestino também. Quando nós tivermos aulas de intestino, nós vamos falar também de divertículo intestinal. Mas como é uma mucosa, né, também está sujeito a ter divertículo no esôfago. Não é tão comum, tá? Não é um quadro muito comum, mas pode vir a acontecer. Aqui, ó. Outro quadro, outra doença de esôfago que pode ocorrer é a acalásia. Também não é uma doença tão comum, graças a Deus, porque é uma doença neurogênica. É uma doença onde ocorreu uma lesão dos plexos nervosos, e com isso, se eu tenho uma lesão de plexos nervosos, eu vou ter uma dificuldade, como consequência dessa lesão, um problema de peristalse. Eu não vou conseguir ter peristaltismo, fica um esôfago parado. Lembra que eu falei para vocês da importância daquelas musculaturas diferentes, daqueles tecidos diferentes? E também tinha importância para essa propulsão do alimento? Imagina que ali não chega impulso nervoso naqueles tecidos, tá? O tecido muscular, principalmente. Então, eles vão... E lembra que eu falei que na submucosa tinham as glândulas profundas, né? Então, ali eu fico sem reflexo. Então, nesse distúrbio, eu tenho problema de peristaltismo e problema no meu esfíncter esofagiano inferior. Então, o esfíncter não leva alimento para o estômago, a comida fica parada aonde, gente? Aonde que a comida ficou? Pensa comigo aqui. Se o esfíncter está sem peristaltismo, ele está parado. O esfíncter não, o esôfago. Está super parado. Aonde que a comida ficou parada, então? Vai, gente. Vai, Bruna, Carol, Bel. Respondam. No esôfago? No esôfago, isso. A comida fica lá no esôfago, parada. Tá? Então, ela vai dar uma condição conhecida como megaesôfago, que ela está muito associada, essa doença neurogênica, com a doença de Chagas. É uma das principais causas da acalásia, é a doença de Chagas, tá? Está muito associado. E aí ela vai dar esse quadro que é popularmente conhecido como megaesôfago. Então, o esôfago ele fica dilatado por causa do acúmulo de alimentos, que o esfíncter esofagiano inferior perdeu todo o seu tônus e peristalse, então ele fica lá, mas ele não abre, né, para permitir essa passagem do alimento, e os plexos nervosos estão lesionados, então esse esôfago está sem movimento de propulsão e condução do alimento, tá? Então, na imagem radiológica, eu tenho um esôfago extremamente dilatado, extremamente aumentado. Existe o quadro de megacólon, ou seja, a lesão do plexo ser no intestino. Tá? Existe também essa condição, mas hoje a aula é de esôfago, então a gente está falando de megaesôfago, tá? Quando eu falar de megacólon, vamos voltar a falar dessa doença de Chagas e do porquê que isso está acontecendo, tá bom? Mas entenderam aqui? Então, Sim.
O que aconteceu para esse esôfago ficar desse tamanho dilatado, né? Foi uma alteração de uma doença neurogênica, muitas particularmente causada aí pela doença de Chagas, mas pode vir a ter alguma condição genética, mas isso é muito, muito raro, tá? Então, o esfíncter aqui, ó, esfíncter parado, fechado 100% das vezes. Então, tem que fazer cirurgia nesse caso aqui. E, por último, é o câncer de esôfago, né? Então, doenças super grave, óbvio, né? Crônica, que está associado com o megaesôfago, com o esôfago de Barré e com esofagites crônicas corrosivas que venham a acontecer aí de forma repetitiva, tá? Então, a pessoa vai tendo uma disfagia progressiva, muitas das vezes ela começa com sólido, depois avança para líquido, né? A perda de peso nesses pacientes é rápida pra caramba, esses pacientes emagrecem muito rápido, ela tem uma halitose muito forte e ela engasga muito, tosse, até com líquido, então tem muita regurgitação. Normalmente, indivíduo com câncer de esôfago não tem mais a dieta via oral, normalmente é colocado uma bolsa, né, uma ostomia, uma bolsinha para se alimentar ali, então ele tem que evitar contato do alimento pelo esôfago, porque ele não tem mais uma função, não consegue levar esse alimento. Então, aqui está o tumor, tá? A gente consegue ver aqui nessa imagem. E vai obstruir também esse esôfago, esse paciente não vai conseguir deglutir, ele vai estar, né, para ele ter uma condição melhor e não emagrecer, não perder tanto peso, normalmente a dieta é feita por bolsas de ostomia mesmo, né? Então se coloca a dieta, né? Infunde a dieta, tá? Maior causa de câncer de esôfago, nem fui colocada aqui, ó. Estou citando agora para vocês, tabagismo. Então, ser fumante aumenta muito as chances de câncer de cabeça e pescoço, que a gente chama, né? Câncer de língua, por exemplo, de estômago e também de esôfago, tá? Existe, claro, como todo câncer, histórias de genética, mas câncer de esôfago tem muito a ver com estilo de vida. Então, esôfago de Barré, esofagite, tabagismo, tá bom? Então, tem muito a ver com o estilo de vida, com a condição ambiental. E é muito triste, tá? Eu já presenciei quadro de câncer de esôfago, já tratei câncer de cabeça e pescoço, então não é fácil. E é muito difícil o tratamento, tá? Dúvidas aqui, gente? Que hoje a nossa aula era esta. Ô, professora, Sim. na acalásia, o que acontece é que os neurônios não mandam impulso para os músculos que fazem o peristaltismo, é isso? Não, na verdade, o impulso é mandado pelos neurônios, mas tem uma lesão de comunicação por causa dos plexos, então ele não recebe essa informação de forma adequada. Mas esses Tá. os plexos, eles estão lá no esôfago. Entendi. Isso, lá no tecido submucoso e na muscular da mucosa, tá? Mas a Tá. informação está sendo enviada, só ela não Ela tá consegue sendo... ser bem recebida lá nos plexos, Tá. Então tá, entendi. entendeu? Sim. Tanto que essa pessoa, ela, né, quem tem esse tipo de doença, ela é totalmente lúcida, ela faz todos os outros movimentos, ela não tem nenhum problema normalmente para andar, entendeu? Os outros reflexos são ok. Só os que dependem desses plexos aqui são pontuais o problema, bem pontuais. Assim, então, às vezes dá um problema cardíaco, intestinal, tá? Tá, E aí entendi gera então. como se fosse uma sequela, muitas vezes, da doença de Chagas. Tá bom. Obrigada. Imagino. Mais alguma dúvida, gente? Porque se a A gente minha era só tivesse. Era essa, né? Se a gente tivesse em sala, era a hora que a gente ia fazer o estudo de caso.
para vocês já irem fazer e eu conseguir corrigir no mesmo dia. Como a gente está online, eu quero que vocês tentem fazer até quinta-feira. Quem já está no pique aí, já quer fazer já, fica tudo fresquinho, melhor ainda. Se não, quinta-feira a gente vai discutir, porque quinta-feira a gente vai entrar em estômago, né? Em gastropatias, tá? E aí eu quero finalizar essa parte de esôfago com estudo de caso. Tudo bem, gente? Estou indo muito rápido, vocês podem falar. Se Por vocês mim não... tá Pra mim tá ok. tudo bem. Tudo bem? Que bom. Então tá, qualquer coisa vocês podem, tirando as dúvidas, vocês sabem, né? Ok, quinta-feira, então, vejo vocês. Pegue o material lá no Moodle, a apostila vai estar sempre no Moodle, tá? Sempre, sempre eu tenho que colocar a apostila no Moodle, principalmente depois que tiverem também de forma presencial, eu vou continuar postando no Moodle, porque vai ser de forma híbrida, nem todo mundo vai voltar no presencial, né? Então, eu vou sempre colocar o material lá no Moodle, tá? Sempre que possível, minha memória permitir, com antecedência, eu vou colocar lá no Moodle. Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Até quinta-feira, gente. Até, Até, boa gente. noite. Até, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.